As carnes, elas podem ser preparadas da seguinte forma, né? Quando eu falo que carne assada no forno, frango assado no forno, preparado na air fryer, né, prejudica muito a nossa saúde, principalmente em relação à resistência à insulina, que isso já foi demonstrado. Por quê? Quando a carne ela é preparada em um ambiente que não tenha umidade, como num forno, como na air fryer, ali na carne a gente vai ter a produção dos AIDS, produção de AIDS. Esses AIDS, eles são formados em tudo que tiver uma estrutura proteica e que passar por um processo de caramelização vai formar AIDS, que são os produtos de glicação avançada. Principalmente se tiver proteína e gordura junto. Então a carne é algo bem comum, né, de um exemplo bem clássico de formação de AIDS, dependendo do processo que for cozida. Então, quando a gente tem uma carne que tem bastante, né, proteína pura, e dependendo do tanto de gordura que ela tem, todas vão ter, umas mais, outras menos, mas a carne é o exemplo clássico por questão simplesmente até da proteína. Então, uma carne no forno, uma carne na air fryer, que ela é preparada em um ambiente seco, sem umidade, vai ter formação de produtos de glicação avançada, que são os AIDS. E o que foi demonstrado em pesquisas? Foi demonstrado que os AIDS, eles interferem nos receptores de insulina, atrapalhando a ação da insulina, independente se o paciente é insulino dependente ou não. Em casos de diabéticos, isso vai acabar atrapalhando a glicemia do diabético. Por quê? Mesmo ele usando insulina, aquela insulina não vai trabalhar da forma que deveria no seu devido receptor, porque o AID interfere ali no receptor de insulina, os AIDs. Então, por isso que a gente vê, é muito clássico, isso eu vejo na prática na minha vida, né? Eu sou diabética tipo 1 há 25 anos, estudei sobre AIDS por muito tempo também, e inclusive em mim mesma, quando eu fazia as pesquisas científicas em relação aos AIDS, e é muito clássico, quando eu consumo um frango refogado e quando eu consumo um frango assado, a mesma quantidade de frango em gramas, a diferença gritante que dá no resultado da minha glicemia. É algo assim gritante. Então, pra gente, os AIDS eles fazem isso. Os AIDS interferem nos receptores de insulina, atrapalham a ação da insulina no receptor, no seu devido receptor. Então, o ideal é o quê? Que a gente tenha um ambiente úmido na hora que está cozinhando a carne. Então, por isso que eu oriento o quê? Eu indico o quê? Eu oriento o paciente a refogar, né? A fritar levemente. O que é fritar levemente? Colocar um fio só de azeite de oliva, né? Aí, quando a carne começa a secar, coloca água fervida, um pouquinho de água fervida ao redor, né? E vai fritando naquela própria água. Então, uma carne refogada nessa linha. E se for assar no forno, coloque em temperatura mais baixa possível, 180 graus, que as pessoas têm mania de fazer tudo rápido, coloca já na temperatura máxima, que é assim, né? Então, temperatura mínima ali do forno e uma forma com água dentro do forno. Então, tem a forma ali que está o frango, que está a carne, e você vai orientar o paciente a colocar uma forma com água dentro do forno. Para quê? Para que forme aquele ambiente úmido dentro do forno e a gente impeça a produção dos AIDS ali naquela carne. Então, isso é uma estratégia que dá muito certo. Em relação, até aqui em relação à questão do preparo das carnes, né? É algo bem interessante eu falar aqui, que é muito comum, eu acho que vocês escutam muito dos pacientes de vocês, em relação à utilização de banha de porco. Vocês escutam muito isso do paciente? Os pacientes de vocês perguntam muito isso? Se pode, se deve utilizar banha de porco no cozimento, né? Enfim, isso é bem comum. E o que acontece? Eu não oriento a utilização de banha de porco no cozimento dos alimentos do dia a dia, do habitual. Uma vez ou outra, né?
é exceção, né? Mas no dia a dia eu não oriento o consumo, mesmo que orgânico. E até muitos anos atrás eu orientava até o orgânico, né? Mas assim, já tem um tempo que eu não oriento nem o orgânico no dia a dia, tá, pessoal? E eu vou dizer o porquê. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente sabe e está bem estabelecido que a gordura ela tem uma alta atividade lipofílica. O que é essa atividade lipofílica? Afinidade por toxinas. Então, a gordura, por exemplo, a gordura do nosso corpo, a gordura do corpo de um animal, tem tem afinidade por toxinas, por xenobióticos. E que toxinas são essas? Poluentes ambientais. Por exemplo nos animais. Normalmente eles são contaminados com PCBs, com dioxinas. O que são as dioxinas? Elas são formadas através do processo de combustão. Então essas toxinas, elas se acumulam na bio e o animal, quanto mais gordura ele tiver, mais toxinas presentes no organismo dele ele vai ter também. Da mesma forma que o indivíduo obeso. Quanto mais gordura corporal a gente tem, mais toxinas presentes nós vamos ter no nosso organismo também, porque a gordura ela tem atividade, a gordura ela tem afinidade por toxinas. Atividade lipofílica que nós chamamos, né? Então, essas toxinas presentes ali na gordura do animal vai passar para nós, por mais que ele seja uma banha de porco orgânica, ele por si só ele vai estar contaminado com dioxinas, com poluentes ambientais e que vai passar para o nosso organismo. Né? Então, foi demonstrado que essas dioxinas, essas toxinas, elas são cancerígenas, né? Inclusive, se for usar a gordura do porco, vai ter que contabilizar a gordura saturada do plano alimentar do paciente, você vai ter que contabilizar. Então, devido a esses fatos, no dia a dia eu não oriento para o paciente utilizar no habitual dele a banha de porco, simplesmente por isso, tá? Não é nem por questão de consumo de alimentos de origem animal ou não, isso cada um tem as suas particularidades, é simplesmente por esses motivos, tá? Por essa questão da atividade lipofílica que eles possuem, por afinidade por toxinas que eles possuem. Então, a gordura, né, do próprio animal. Então, o que seria o ideal? O que é o melhor para o nosso paciente? Orientar a utilizar no dia a dia um azeite de oliva. Seria a melhor opção, porque é uma gordura monoinsaturada, super estabelecido, mais que estabelecido. A gente está cansado de ouvir, vocês estão cansados de ouvir que as propriedades medicinais do azeite de oliva, as propriedades benéficas de combater a inflamação. E em relação... Aí muitas pessoas perguntam, mas aqueceu o azeite de oliva? Os pacientes vão perguntar para vocês, já perguntaram para vocês, e às vezes muitos profissionais nem sabem. O azeite de oliva aquecido, tá? Quando aquecido em condições domésticas, ou seja, cozimento ali feito em casa, mantém 80% das substâncias antioxidantes presentes nele. Então, quando o azeite de oliva é aquecido, 80% das substâncias antioxidantes presentes nesse azeite de oliva se mantém, não é perdido. Vocês estão entendendo? E isso foi publicado, inclusive esse dado aqui, ele foi publicado num reviews publicado aqui no Brasil. Há um tempo atrás, 80% das propriedades antioxidantes, das propriedades benéficas do azeite de oliva são mantidas no aquecimento doméstico. Então, seria o melhor para se orientar para um cozimento. Né? Às vezes uma refoga rápida até uma manteiga em fogo baixo, né? Um óleo de coco em fogo baixo, também fogo mínimo. Mas para um cozimento, você vai cozinhar um arroz, né? Uma carne, fazer um legume ali refogado, azeite de oliva seria o ideal. Daniele, mas aí eles vão falar do preço. Vamos supor que você atende no SUS.
né? Ou o paciente não tem condições de estar comprando azeite de oliva para estar cozinhando os alimentos porque tem um valor mais agregado. Então, você pode orientar o paciente a comprar um azeite de oliva virgem e não extra virgem, ok? Não precisa ser o extra virgem daí para o cozimento. Independente de qualquer óleo agora, tá? Seja qualquer azeite, qualquer óleo, qualquer tipo. Oriente sempre os pacientes, gente, a cozinhar em fogo baixo, tá? Para preservar as enzimas do próprio alimento. Quanto mais alta a temperatura de cocção, se perde as enzimas que o próprio alimento possui. Quanto mais alto o cozimento dos alimentos, se perde também um certo teor de nutrientes. E qualquer óleo que for, o ideal ainda é que se utilize em fogo baixo. Qualquer alimento, o ideal é que se utilize em fogo baixo. Mas o que acontece? As pessoas na pressa, na correria do dia a dia, elas querem tudo rápido e colocam fogo lá em cima. Então, vocês precisam fazer essa orientação nutricional, essa educação nutricional para o paciente de vocês e dizer o porquê não se deve fazer isso. Se às vezes não dá tempo de fazer na consulta, coloque por escrito nas orientações nutricionais que vocês passam para os pacientes de vocês. Porque são detalhes que fazem toda a diferença nos resultados do trabalho que vocês estão fazendo com o paciente de vocês. Independente da doença que for, do objetivo que for. Então isso eles precisam saber. Vocês precisam saber e eles precisam saber.